Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu vou ser obrigado a pedir desculpa para vocês, né? Boa parte do tempo vai ficar um pouco escuro, porque não dá para dirigir com iluminação assim, né? E eu tô com pouco tempo, eu quero fazer esse vídeo antes que eu esqueça do conteúdo, mas ao mesmo tempo eu não quero infringir nenhuma lei, né? Mas antes de mais, eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais sacado de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre live constantemente de criar nossos conteúdos. Tendo dito isso, eu vou entrar no conteúdo, mas deixa primeiro eu tomar aqui um golinho de coca. Ok. Deixa eu já pensar como é que eu vou fazer aqui para fazer o thumbnail. Pronto, pode ser assim. Então vamos lá. Como eu falei, desculpem, né? Eu vou desligar a luz aqui. Então, hoje o que eu quero falar para vocês é o seguinte, né? Como o próprio título já diz aí, né? Tomem muito cuidado ao utilizar ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT, Gemini e etc. Né? Por quê? Eu mesmo aconselho as pessoas, tá? Já me perguntaram uma vez, por exemplo, né? Como eu sou intérprete, né? Então já me perguntaram, por exemplo, o que é melhor? Google Tradutor ou ferramentas de inteligência artificial como ChatGPT, etc. tal, para traduzir. E eu falo para as pessoas que tudo depende muito do como você pretende utilizar, né? Se você pretende utilizar para fazer uma tradução simples de um texto curto, por exemplo, né? Nesse caso, o Google Tradutor ele é suficiente, não é uma questão tanto assim de melhor ou pior. Ele é suficiente e, de certa forma, ele é mais seguro, tá? Para uma tradução curta. E de acordo que essa tradução ela vai ficando maior, vai ficando mais complexa, né? Vai se tornando uma coisa mais assim longa, um texto um pouco mais longo, aí o Google Tradutor ele começa a deixar a desejar, né? E aí que entra a mágica da inteligência artificial, que é onde quando você usa aí inteligência artificial, ela faz uma coisa que o Google Tradutor, por exemplo, não faz, que é o quê? Levar em consideração todo o contexto, né? Às vezes você faz o Google Tradutor, ele tenta fazer uma tradução mais direta, mais literal do que está escrito, e por isso que muitas vezes fica esquisito, né? Enquanto que o Google, enquanto que uma inteligência artificial como Gemini, ChatGPT, etc. tal, elas no caso pegam e analisam o contexto do texto. E em cima desse contexto do texto, elas conseguem fazer uma tradução um pouco melhor. Aí vem a pergunta, então esse vídeo é o que? É sobre qual é a melhor ferramenta para usar para tradução? Não, como eu falei, esse vídeo, a intenção dele é falar sobre tomem cuidado na hora de utilizar esse tipo de ferramenta, né? Tomem cuidado. Por quê? Porque tomem cuidado porque basicamente, né? Tomem cuidado porque basicamente quando você vai usar esse tipo de ferramenta, elas te enganam.
E isso é muito perigoso. Então, como eu estava falando, né? Para começar, quando a gente leva em consideração ali as questões relacionadas à parte de traduzir pequenas coisas, tal, né? Nesse sentido, você vai poder ali optar entre Google Tradutor, etc, tal, ou entre usar uma inteligência artificial. Até aí tudo bem, né? Eu particularmente também uso para facilitar meu trabalho muitas vezes, né? E aí a gente entra numa questão, né? A pessoa às vezes pensa assim, mas até os profissionais, que no caso eu que trabalho com intérprete e tal, né, em tradução, usam, né? Então, para que eu vou pagar um intérprete? Para que eu vou pedir para um intérprete me ajudar? Eu vou usar a inteligência artificial e eu mesmo vou fazer. Então, é muito perigoso porque inteligência artificial, ela mente para você na cara dura. Ela mente na cara dura. Ela, como falam no Brasil, né? A inteligência artificial, ela mete o louco, né? Porque basicamente é o seguinte, né? O risco tá justamente quando você acredita que ela tá falando a verdade para você, ou que você acredita que o erro dela vai ser pequeno. Mas eu vou dar para vocês alguns exemplos que foi justamente o que me fez querer fazer esse vídeo para vocês. Desculpem até eu ficar meio avoado às vezes, é que eu tô dirigindo, né? E obviamente eu tô mais prestando atenção mais no trânsito do que em vocês, né? E aí então assim, primeiro, né? Para poder facilitar coisas que não são exatamente ligadas direto ao meu trabalho, mas assim, eu apareci no jornal algumas vezes. Então, às vezes as pessoas querem saber o que está escrito no jornal. E como é algo sobre mim, eu acho legal falar, então eu quero que a pessoa saiba. Aí eu uso o Google, o ChatGPT, por exemplo, para traduzir para mim a matéria toda. E aí eu passo para a pessoa, tá escrito isso aí, né? Porque o meu trabalho não é exatamente traduzir dessa forma. Se a pessoa fosse me pagar, logicamente que eu ia dedicar muito mais tempo, fazer verificações, etc, tal, né? Mas quando é só um negocinho assim que a pessoa não tá me pagando, não tô ganhando nada, mas aí eu vou passar para ela a tradução, nesse caso então, eu faço dessa forma. Eu só uso rapidinho ali o ChatGPT, entrego para a pessoa e tá ok. Mas eu já reparei várias vezes que o ChatGPT ele traduziu meio que errado. Por exemplo, eu vou dar uma ideia bem básica para vocês entenderem. Teve uma matéria onde eu fiz alguns comentários, outras pessoas fizeram outros comentários, né? Dentro da matéria, né? De maneira geral, a tradução estava meio que correta. Só que aí na parte ali onde ele traduz ali quem falou o quê, ele misturou as coisas e ele pegou coisas que eu falei e colocou como sendo coisa que a outra pessoa falou, e pegou coisa que a outra pessoa falou, colocou que foi eu que falei. E aí, sabe, ficou meio estranho. Só que o problema é que ele faz parecer que tá certo, porque ele não deixa a coisa ficar estranha. Como eu falei, essa é a espada de dois gumes, né, de inteligência artificial. Ela leva em consideração o contexto, e aí ela vai lá e ela tenta ajustar para que a coisa pareça correta, né? Então quando você lê, você acha que está certo. Por que eu percebi? Porque eu li a matéria antes. Eu li uma vez, né, a matéria, então eu sabia o que estava escrito em japonês, né? Aí quando eu traduzi, eu passei os olhos no que estava escrito em português, aí eu olhei assim e pensei, eu não falei isso. O que eu falei não está aqui. O que eu falei está aqui como comentário da outra pessoa. Então eu percebi. E aí, como eu falei, isso é descarado. E aí que vem o ponto. Aí eu cheguei e falei, você confundiu o que as pessoas falaram. Aí tudo que a IA faz me desculpa, você tem razão. Você tem razão? É claro que eu tenho razão, né? E aí ele só pede desculpa tal. Meio que ele ajeita lá do jeito que ele acha que é, mas aí ele vai lá e mente descaradamente de novo. Ele pega o que ele achou que você falou, e aí ele pegou um treco que eu falei, trocou por outro que a outra pessoa falou, sabe? Ele fez uma bagunça. E aí eu falei, você continua errado. Pra ele fazer certo, eu tive que falar exatamente o que eu falei
e falar exatamente o que a pessoa falou. Aí ele consertou. Mas é como eu falei, até o final ele só fica assim: desculpa, você tem razão, né? E aí ele faz o que ele quer, entendeu? Então assim, IA é mentirosa e mente descaradamente. É perigoso, tomem cuidado, não acreditem na IA. Outro exemplo importante foi um cliente meu entrou em contato comigo, né? Eu ofereço planos mensais, então a pessoa me paga, né? E a pessoa chegou e pesquisou ali com o ChatGPT, porque ela ia ter que fazer, ela tem visto permanente, e ela ia ter que fazer a renovação do cartão de residência, o Zairocard, né? E aí ela foi lá no ChatGPT e perguntou, né? O que eu preciso para fazer a renovação, né? O que eu preciso levar? Aí ela perguntou lá e aí saiu lá, né? Para ela pegar os documentos da prefeitura, documentos como atestado de residência de Ominho, atestado de renda, Shotokaze Shomesho, atestado de impostos pagos no Zei Shomesho. Aí a pessoa chegou pra mim, aí a pessoa ficou um pouco preocupada e ela depois pesquisou também no Google, que aí o Google também usa IA, né? Ela jogou no Google, mas automaticamente o Google já meio que colocou a IA pra trabalhar. Aí a IA falou a mesma coisa pra ela, né? E aí a pessoa ficou preocupada e falou pra mim, entrou em contato, né? Já que ela tem contato comigo. E Kenji, isso aqui tá certo? Eu preciso levar isso mesmo, tal, né? E aí eu falei, olha, até onde eu sei, não. Da onde veio essa informação? Aí eu pesquisei na internet e saiu assim, né? Pesquisei no ChatGPT e no Google. Aí eu, tá. Consegue me printar a tela do jeito que apareceu pra eu ver? Aí a pessoa printou, mandou pra mim, porque às vezes também a pessoa que entende errado, sabe? Ele escreveu, pode ser, talvez, né? E aí você levou em consideração como né? Então por isso eu pedi pra pessoa, manda pra mim aí o print pra eu dar uma olhada. E eu fui olhar, tava escrito realmente que era pra fazer isso, né? E aí eu peguei e falei assim, olha, isso aqui tá esquisito, pera um pouquinho. Eu mesmo fiz a mesma pesquisa, do meu jeito, na internet, né? Fiz lá a pergunta do meu jeito, saiu a mesma coisa. E eu falei, não pode ser, isso tá errado, né? Aí eu tinha recentemente ajudado uma outra pessoa a fazer a renovação também do cartão de residência. E não tinha nada disso escrito. Aí eu cheguei e falei pra pessoa, já chegou pra você o cartão postal, o Hagak, né? Falando que tá na hora de fazer a troca. A pessoa falou, já chegou, né? Falei, então me manda a foto do Hagak, né? De todos os lados dele. Aí a pessoa me mandou, né? E aí eu olhei e falei, não precisa. Falei exatamente o que precisava, porque estava escrito no Hagak, né? No cartão postal. E falei pra pessoa, Aí a pessoa ainda estava preocupada, mas será que não vai ser necessário tal? Aí eu falei, olha, o que está escrito no cartão postal que veio da imigração é oficial. Isso é o que realmente é necessário. O que é necessário não é o que você acha que é, nem o que a inteligência artificial diz que é. É o que está escrito no cartão postal. Confia. E aí então você tem esse outro exemplo, né, de mentiras de IA que acontece, né? Eu também uso muito IA para fazer texto, para fazer matéria, né? Porque eu escrevo matérias digital, né? E eu lembro de uma vez que eu tava logo depois que virou o ano, já tinha virado o ano, né? E a Takaichi Sanae, que é a atual primeira-ministra, ela já estava no poder, né? Porque ela entrou no poder no mês 11 do ano passado, 2025. E aí eu tentando fazer uma notícia relacionada a isso, tal, então eu precisava manter esse contexto de que ela entrou, as coisas começaram a complicar, né, tal. Só que ele falou assim, não, você a Takaichi Sanae, ela não é ainda primeira-ministra, ela só é não sei o que lá, tal. Ela tá disputando ainda, mas não. Aí eu, como assim, você tá louco, né? Ela já é a primeira-ministra, a primeira mulher primeira-ministra. Eu vi notícia no jornal, tal, não sei o que. Discuti com ele pra caramba falando sobre isso. E ele não é. Agora acho que é Ishiba, sei lá, né? Agora me fugiu o nome dele. Ele é o primeiro-ministro ainda, tal, não sei o que. Aí eu cheguei e falei assim, escuta, porque como eu falei, eu tenho um certo conhecimento de informática, né? Não muito, mas aí eu já me veio na cabeça. Eu falei pra ele assim,
qual é a data atual das informações que você tem? Aí ele me passou a data. E a data atual dele era antes de ter a eleição. Ele estava atrasado ainda com as informações, entendeu? Ele estava vivendo no passado. Enquanto que eu, que vivo a vida real, tenho acesso às informações do futuro. E aí eu ainda falei para ele, falei, você tá errado, né? Eu tô vivendo no futuro. Hoje é dia tal, né? Já passou as eleições, ela já foi eleita. E é isso. E aí ele ficou assim, tá, não, entendi, né? Entendi. Então, você tá vivendo no futuro, ok, então ela já é tal. Eu pensei que ele tivesse entendido. E aí, então eu falei, então leve isso em consideração. Lembre disso e vamos fazer a notícia. Mas aí um monte de outras coisas saíam errado. Por quê? Porque as informações estavam atrasadas. As informações dele. E aí ele só consegue trabalhar com as informações que ele tem. Só que o problema é que eu falei pra vocês. O problema é que ele pega tudo e ele escreve de um jeito que faz sentido. Então quem lê, muitas vezes, não percebe. Não percebe que está errado. E esse é o grande perigo, né? Porque ele mente na cara dura. E aí é onde eu falo para vocês. IA, né? Tanto para fazer tradução, tanto para te dizer as coisas que você precisa, né? Eu vejo que muita gente, sabe, tá tentando fazer visto permanente. Aí coloca na IA quais são os documentos necessários. A IA passa os documentos e aí a pessoa acha que é só aquilo mesmo, sabe? E ela segue o negócio. Só que não tá certo. Não tá. Não tá porque ainda não entrou o vídeo no canal, né? Mas eu fiz recentemente, no mês 3 de 2026, eu dei entrada no visto permanente da minha esposa e da minha cunhada. E eu fui direto na página eu usei IA para me ajudar um pouco, né? Mas eu fui direto na página porque aí que vem, eu uso IA de forma diferente. Eu não uso IA só para me dar a informação. Eu uso IA também para fazer a confirmação. Então eu falava para ele, me passa mais ou menos os documentos que é necessário e me passa as fontes, da onde você tirou isso. Aí vinham fontes que eu falava, não, eu não quero esse tipo de fonte, quero só fonte oficial. Quero só que você encontre fontes no site da imigração. Aí eu quero os links das fontes que você pegou, porque eu mesmo quero olhar com meus próprios olhos e confirmar. E assim foi, entendeu? E aí tinha coisas que eu confirmava e eu via que estava errado. E aí eu ia me ajustando, atualizando a minha lista e tal. E no final das contas, eu vi que tinha uma própria lista da própria imigração ali, né? Então eu mesmo imprimi essa lista e fiz a partir dela, né? No final das contas, eu ignorei 100% a lista que o ChatGPT fez, porque estava totalmente errada. Não é que totalmente errada. Ela tinha muita coisa errada, faltava coisa, tinha coisa que não precisava. Então é muito perigoso, entendeu? É muito perigoso você usar as informações da ferramenta e acreditar de forma, sabe, cega nela, né? Então, qual que é a lição de moral desse vídeo, né? O que eu quero falar para vocês principalmente? Principalmente, usem à vontade Google Tradutor, ChatGPT, né, IAs e tal, para pesquisar coisas e traduzir coisas que não são tão importantes para sua vida, tá? Agora, quando você realmente for fazer alguma coisa que é importante, que pode te trazer ali algum efeito colateral grande caso dê errado, eu realmente aconselho você a pagar um intérprete, ou se você não quer pagar, pelo menos procura algum amigo que vai fazer de graça para você. Provavelmente que não trabalha com isso, porque se você trabalha com isso, não tem essa história de amizade, entendeu? Você trabalha com isso, né? Paga o cara, né? Mas tipo, então você procura um amigo que não trabalha com isso, mas que fala muito bem japonês, pra te ajudar, pra fazer pra você, pra que pelo menos você possa ter certeza absoluta de que tá fazendo a coisa certa do jeito certo. Porque, sinceramente, é loucura, gente. É loucura você pegar e simplesmente acreditar no Google Tradutor, em IAs de maneira geral, porque isso realmente necessita aí da sua parte de uma grande confiança de que aquilo está certo. E como eu disse, essas ferramentas, elas mentem na cara dura, tá ok? Eu acho que de maneira geral é isso, né?
Eu já vi muitas vezes também ela mentir. Ela mente por vários motivos, tá? Ela mente porque ela tá com a informação atrasada, como eu falei. Ela mente porque ela não entendeu a sua pergunta, mas ela finge que entendeu e ela faz, né? Inclusive, teve várias vezes que, por exemplo, fazendo matéria, né? Eu lembrei, vou escrever isso para vocês. A matéria estava um pouco longa. E aí ela começou a bagunçar a informação. E aí eu falo para ela, se você não lembra, fala que você não lembra. Que aí qualquer coisa eu copio e colo toda a informação que a gente já fez até agora, para você lembrar de novo e a partir daí a gente começar a fazer de negócio direito, né? Aí ela fala, não, ainda bem que você falou, porque na verdade eu não lembro. Aí você fala assim, pô, meu, se você não lembra, fala, né? Não sai mentindo na cara dura. É porque eu uso a IA sempre verificando se ela não tá fazendo besteira, se ela não tá fazendo coisa esquisita e tal. Não é muito diferente, por exemplo, que nem eu tenho um carro. O meu carro ele tem ali o assistente de volante, então meio que quase um piloto automático. E muita gente fala, você não tem medo de dirigir? Vai que ele não freia, vai que ele não faz o que tem que fazer. E eu falo para as pessoas, acontece que eu não ponho na mão do carro e falo, vai embora, né? Se vira. Eu não confio no carro. Eu dirijo, uso o sistema, desconfiando dele o tempo inteiro. Então eu tô aqui, tal, sem a mão às vezes, mas tô aqui, ó, sentindo se ele tá indo pro lado certo, se ele não tá indo demais pra direita, sabe? Se eu vejo que tá alguma coisa estranha, eu já ponho a mão no volante, já vou lá e faço o que tem que ser feito, né? Eu tô ali com o pé preparado para frear se necessário. Então assim, eu uso o sistema desconfiando. IA como o ChatGPT, etc. tal, e também ferramentas de tradução como o Google Tradutor, é a mesma coisa. Você tem que utilizar sempre desconfiando, né? Só que eu resolvi fazer esse vídeo agora porque eu tive contato com vários clientes meus que quase fizeram cagadas. Não fizeram porque eles me tinham como consultor, então eles podiam me consultar. E eles quase fizeram cagadas por confiar na ferramenta. E aí que eu falo que é importante as pessoas não cometerem esse erro, é importante elas manterem essa regra básica do utilize sempre desconfiando. Então, por isso que eu achei importante, né, como um vídeo importante dessa vez, falar isso para vocês, deixar isso claro, né, para que você não cometa esse mesmo erro, tá ok? Porque hoje em dia o pessoal usa para tudo, né? Usa para fazer diagnóstico de saúde, usa para fazer dieta, né? Eu uso para fazer dieta, mas é onde eu falo. Eu faço pesquisa, vejo o que está escrito e eu repesquiso aquilo de novo, procuro depois por fontes, procuro depois por estudos, né? Eu primeiro faço toda uma verificação para tipo assim, não, tá certo então vou usar, né? Então assim, as pessoas usam para tudo, usam para perguntar se realmente vacina é algo que é eficaz, por exemplo. Então, tipo assim, as pessoas ficam perguntando sobre isso e sobre aquilo e é muito perigoso, né? Não existe problema nenhum em usar. Eu aconselho as pessoas a usar, mas eu sempre peço para que as pessoas não se esqueçam da regra básica. Utilize sempre desconfiando, tá ok? Mas de maneira geral é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes, como onde outros e também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais cercado de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Tendo dito isso, então, a gente se vê aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!